Olá pessoal, hoje vamos falar de uma notícia quente que está rolando em Santorini, na Grécia. Tem um vulcão dando sinais de vida por lá, mais especificamente na ilhota chamada Nea Kameni. Isso mesmo, aquele pedacinho de terra que fica bem no meio da caldeira, famoso por suas erupções no passado, está deixando os cientistas de olho aberto. Nea Kameni já explodiu lá pelos anos 1950, e agora os especialistas estão dizendo que ele pode estar acordando de novo. Um seismólogo bem conhecido na Grécia, o professor Panagiotis Papadimitriou, da Universidade de Atenas, soltou um aviso sério. Ele está acompanhando tudo de perto e disse que o vulcão dessa ilhota foi ativado desde o fim de janeiro, quando começou um monte de terremotos na região. Por enquanto, não tem nenhum enxame sísmico, aqueles tremores em sequência, bem em Nea Kameni. Mas o pessoal está preocupado porque a atividade está rolando forte em outras ilhas próximas, como Amorgos e Oceanudos, que até declararam estado de emergência por causa disso. Esses tremores todos começaram no fim de janeiro e não pararam mais. Só para você ter ideia, no dia 27 de fevereiro, teve um terremoto de magnitude 3.7 e os números ficam girando entre 2 e 3, às vezes até 4. Isso é alto para uma região vulcânica, viu? Os cientistas acreditam que tem magma se mexendo lá embaixo, saindo da câmara principal de Santorini e indo na direção de Amorgos. Isso explicaria por que os terremotos estão concentrados nessa área. É como se o chão tivesse inquieto, sabe? Enquanto isso, em Nea Kameni, a coisa está mais calma, mas não silenciosa. Alguns tremores isolados já rolaram por lá durante esse período, o que deixa todo mundo em alerta. Será que o vulcão vai mesmo dar as caras de novo? O professor Papadimitriou disse que, por enquanto, a atividade está diminuindo um pouco, mas ele não descarta a chance de um terremoto maior, tipo magnitude 6 ou 6.3, se as coisas esquentarem. A boa notícia? Mesmo que isso aconteça, o impacto nas ilhas ao redor não deve ser tão grave. Aí você pensa, tá, mas e a temporada de turismo? Pois é, Santorini vive cheia de visitantes e essa notícia não está ajudando. O vulcão ativado já é motivo para deixar o pessoal com o pé atrás, mas tem mais coisa vindo por aí que pode complicar tudo. Agora vamos falar de um problema que está deixando os moradores e turistas de Santorini bem preocupados. O teleférico do Porto Velho, aquele que sobe e desce as encostas da caldeira, está correndo risco de desabar por causa de deslizamentos de terra. E tudo isso por causa dos milhares de tremores que estão sacudindo a ilha. Desde o fim de janeiro, foram mais de 24 mil terremotos na região. Imagina só, 24 mil vezes o chão tremendo, isso está mexendo com as falésias vulcânicas de Santorini, que já são bem instáveis por natureza. Essas rochas são frágeis, e os especialistas dizem que elas podem ceder a qualquer momento. O teleférico fica bem ali, pendurado nas encostas acima do Porto Velho. É uma das formas principais de ir e vir para quem chega de barco ou quer curtir a vista lá de cima. Mas, com tanto tremor, o risco de um deslizamento levar tudo abaixo está cada vez maior. Quem está avisando sobre isso é o pessoal da Organização de Planejamento e Proteção contra Terremotos da Grécia. Eles fizeram uma inspeção no lugar e bateram um martelo. Olha, tá perigoso mesmo. O presidente dessa organização, Eftimios Lekas, está liderando esse trabalho. Depois de dar uma boa olhada no teleférico e nas falésias, eles viram que precisa de reforço urgente. Cercas estão quebradas, redes de proteção estão falhando e as paredes naturais estão começando a mostrar rachaduras. Tudo isso é um sinal de que a coisa pode desmoronar. E não é só o teleférico que preocupa. Tem uma trilha ali perto, usada por quem gosta de fazer hiking, que também está na zona de risco. Milhares de turistas passam por lá todo ano, e ninguém quer que uma tragédia aconteça bem na alta temporada. Outro especialista, o Akis Tselentis, jogou mais lenha na fogueira. Ele disse que muitos prédios construídos nas encostas de Santorini têm problemas estruturais graves. Segundo ele, faz 500 anos que estão arriscando a vida dos turistas com construções que não aguentam esse tipo de situação. O governo grego até está pensando em liberar pacotes de ajuda para melhorar as coisas por lá. Mas, por enquanto, o plano é correr contra o tempo para consertar o que dá, antes que o verão chegue e traga 1,5 milhão de visitantes para o teleférico. Os cientistas estão pedindo mais do que só consertos rápidos. Eles querem estudos profundos para garantir que tudo, do teleférico aos prédios, seja seguro. Só olhar por cima não resolve, e o povo local está cobrando isso também. Vamos mergulhar agora no que está causando todo esse rebuliço em Santorini, o enxame de terremotos. Desde o fim de janeiro, a região está sendo sacudida sem parar, e os números impressionam. No dia 27 de fevereiro, por exemplo, teve um tremor de 3.7, mas já chegou a 4.0 no meio desse caos. Esses tremores não são aleatórios. Os cientistas dizem que eles estão ligados ao vulcanismo da área. Isso significa que o magma, aquele material quente que fica debaixo da terra,
Pode estar se mexendo e empurrando as coisas lá embaixo, fazendo o chão tremer. O foco principal desse enxame está perto da ilha de Amorgos, não muito longe de Santorini. É lá que os terremotos estão mais fortes e frequentes. Teve até um de magnitude 3.1 e outro de 3.3 bem juntinhos, mostrando que a atividade não está brincando. Enquanto isso, em Nea Kameni, os tremores são mais esparsos. Não tem aquele monte de abalos seguidos que indicaria uma erupção iminente, mas os cientistas não estão descartando nada. Afinal, o vulcão já está ativado, e qualquer mudança pode ser um sinal. A Universidade de Atenas está monitorando tudo, e eles dizem que os números podem variar um pouco. Às vezes, um tremor que parece 3. 7 pode ser quase um 4.0, dependendo de quem mede. O USGS costuma dar valores um pouco mais altos. O professor Papadimitriou explica que isso tudo pode acabar de 2 jeitos. Ou os tremores vão ficando mais fracos até sumir, ou eles podem crescer e virar um terremoto grande de até 6.3. Por enquanto, a tendência é de calma, mas ninguém está 100% seguro. E tem mais. Esses tremores podem estar acordando outras falhas na região. Santorini é cheia de linhas geológicas, e tanto movimento pode fazer elas se mexerem também. É como um efeito dominó no subsolo. Por outro lado, se um terremoto maior vier, os cientistas acham que ele pode acelerar o fim dessa sequência sísmica. Ou seja, seria um baita susto, mas poderia acalmar as coisas logo depois. Só o tempo vai dizer. Nea Kameni, que está no centro da caldeira hoje, é mais nova, mas já mostrou do que é capaz nos anos 1950. As lavas daquela erupção ainda estão lá, visíveis para quem passa de barco. É um lembrete de que o vulcão nunca está totalmente quieto. Com tanto histórico, não é surpresa que os cientistas fiquem de olho em cada tremor. O que está acontecendo agora pode ser só mais um capítulo dessa saga vulcânica que já dura milênios. E o que isso significa para o futuro? Será que Santorini vai enfrentar outra explosão como as do passado? Na próxima parte, a gente vai ver o que os especialistas estão prevendo. Por enquanto, dá para dizer que essa ilha é linda, mas vive no limite. O vulcão e os tremores são parte do que faz ela ser tão especial e tão perigosa. Com o vulcão de Nea Kameni ativado e os tremores rolando sem parar, a grande pergunta é: o que vem por aí? Os cientistas estão tentando entender para onde essa história vai, e as possibilidades são várias. O cenário mais otimista é que a atividade sísmica vá diminuindo aos poucos até parar de vez. Nos últimos dias, os tremores já deram uma acalmada, o que é um bom sinal. Se continuar assim, Santorini pode respirar aliviada. Mas tem o outro lado da moeda. Se o magma continuar se mexendo, os tremores podem aumentar e virar um terremoto grande, entre 6 e 6.3 de magnitude. Isso não está previsto para agora, mas ninguém descarta. O professor Papadimitriou, aquele seismólogo da Universidade de Atenas, acha que mesmo com um tremor desses, as ilhas ao redor não sofreriam tanto. O epicentro ficaria a mais de 20 quilômetros de distância, o que ajuda a reduzir o impacto. O governo prometeu ajuda, mas o plano está andando devagar. Enquanto isso, as ilhas vizinhas, como Amorgos e Ios, também estão em alerta por causa dos tremores. É uma região inteira sentindo essa pressão. Tem quem diga que conviver com o vulcão é parte da vida em Santorini. Afinal, a ilha nasceu disso, e os moradores sempre souberam que o chão pode se mexer. Mas essa onda de terremotos está sendo um teste de resistência. Os cientistas tentam tranquilizar, dizendo que essa atividade está diminuindo. Só que, para quem vive ali, cada tremor é um lembrete de que as coisas podem mudar de uma hora para outra. E o turismo, que sustenta tanta gente, está em jogo. Se os visitantes sumirem, a economia local vai sofrer. Os moradores querem solução, mas também querem que Santorini siga sendo o paraíso que sempre foi. Com tanta coisa acontecendo em Santorini, os cientistas estão trabalhando sem parar para entender o que está rolando e o que pode vir pela frente. Eles são os olhos e ouvidos dessa história toda. A Universidade de Atenas está na linha de frente, monitorando os tremores dia e noite. Cada abalo é registrado, desde os pequenos de magnitude 1 até os mais fortes, como o 4.0 que rolou no meio do enxame. Nada escapa dos equipamentos deles. Se curtiu, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. É rapidinho e você fica por dentro de tudo sobre vulcões, terremotos e lugares incríveis como Santorini. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Já tem um novinho saindo do forno sobre o supervulcão Campi Flegrei, lá na Itália. Será que ele vai dar mais trabalho que Nea Kameni? Vem descobrir comigo. Comenta aqui embaixo. Você arriscaria uma viagem para Santorini agora ou esperaria a poeira, ou melhor, o magma, baixar? Quero saber o que você pensa. Valeu por assistir, galera. Se cuida e até a próxima aventura. Santorini está de olho no futuro. E a gente também.